Ok, tudo bem com vocês? Estamos aí de volta, com as nossas aulas e espero que vocês estejam todos bem, ok? Vamos começar mais um devocional? A nossa devocional será do Salmos 32, que diz: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto, a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em ceguidão e estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Amém? Esse texto ele diz que bem-aventurado é aquele que perde e alcança o perdão de Deus na sua vida. E nesse momento nós iremos fazer uma autoanálise das nossas vidas, Quantas vezes nós temos errado diante de Deus e diante de muitas pessoas. Então vamos fazer uma oração nesse momento, de súplica para que Deus ele perdoe nossos pecados e também está pedindo, para que Deus ele continue nos abençoando e abençoando todos aqueles que estão ao nosso redor. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu nos conheces, Tu nos sondas, Senhor. Tu sabe aquilo que há dentro de nós, Senhor. Por isso que nós te pedimos que Tu possas estar nos perdoando, Senhor. Tudo aquilo que nós temos feito, que tem ferido a Tua santidade, que também tem ferido aqueles que estão ao nosso redor, Senhor, que Tu possa estar nos perdoando, Senhor. Também continua com a Tua mão sobre nós, Senhor Deus, nos abençoando, nos protegendo, Senhor, e que possamos fazer aquilo que Te agrada, Pai. Em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. O nosso tema, ele é o seguinte: quem é esse? Baseado em um texto da nossa Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 41, que diz que naquele dia ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos, disse Jesus aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar da Galileia. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos nesse momento escutar essa canção e depois nós iremos continuar com a nossa reflexão. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só,
e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Batendo terra pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu conto contigo, Senhor. Aleluia. Bem, o objetivo do Evangelho de Marcos, assim como dessa nossa reflexão de hoje, é conhecer quem é Jesus. E a palavra-chave aqui é quem. Quem de fato é Jesus? A história, da tempestade, ela é estruturada ao redor de 3 perguntas. E essas perguntas é que irão guiar nosso entendimento. A primeira é a questão existencial, que vai do versículo 35 ao 38. A questão da fé, que vai do versículo 39 ao 40. E a questão cristológica, que é o versículo 41. Essas 3 perguntas estão interligadas, pois se os discípulos soubessem que Jesus era verdadeiramente, eles não teriam entrado em pânico como eles entraram, daquela forma. Então, analisando a questão existencial, o texto diz que naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? O mar da Galileia, também conhecido como Mar de Tiberíades, ou como o Lago de Genezaré, era um lago sujeito a tempestades devido à sua localização geográfica. Uma grande bacia sujeita aos ventos fortes que desciam das colinas e por vez se formava esse vendaval. O versículo 35 e 36 relatam o fim daquele dia em que Jesus ministrou algumas parábolas, sabendo que Jesus se retirava da multidão para poder descansar, Jesus, na sua natureza humana, Jesus ele se cansava. E parece que ele descansou, pois também ele sabia que havia outra batalha que ele iria enfrentar, que estava por vir, que era a questão do homem lunático, lá no cemitério, o endemoniado de Gadareno, o qual Jesus iria libertá-lo daqueles demônios. O verso 37, ele diz que os ventos chegaram a balançar o barco. São ventos que chegam a 112 km por hora, principalmente no inverno. Por isso que muitos datam esse acontecimento no inverno. Então, a coisa era terrível ali. E no meio dessa tempestade, naquele caos, o barco ele afundava, mas Jesus estava dormindo, diz o texto. Mateus capítulo 8, a partir do verso 24, ele diz que, de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. E os discípulos foram acordá-lo, chamando e clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele dormia, Jesus dormia, em meio à tempestade. Jesus estava tão exausto, depois de um longo dia ensinando, curando, fazendo seus milagres ali. E ali o corpo de Cristo Jesus, humanamente falando, ele precisava de descanso. E Jesus dormia. E dormir tranquilo reflete aqui o cuidado de Deus, aquele sono sereno, uma confiança em Deus, esse Deus que ele cuida de todas as coisas. E contrasta aqui com o pânico, a falta de fé também dos discípulos ali. Enquanto Jesus estava ali tranquilo, dormindo,
os discípulos estavam apavorados. O Salmo 127, verso 2, ele diz o seguinte: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. O que é que o texto diz? O texto diz que cansarmos, estarmos cansados ao ponto de não aproveitarmos a nossa vida, isso é ilusão, porque Deus é aquele que cuida de nós. A pessoa ela se fadiga, ela fica cansada, e o cansado é alguém que carrega uma carga, uma sobrecarga maior do que aquela que ele pode sustentar. A questão existencial, que nós percebemos aqui no versículo 38, que diz que os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Geralmente você acorda alguém quando realmente precisa de ajuda, Você não vai chegar na porta de alguém de madrugada, vai bater e acordar a pessoa, e muitas vezes é uma coisa insignificante. Então a gente percebe que este pessoal aqui estava realmente com medo, os discípulos. Mateus diz que ele chama Jesus de Senhor. Lucas diz que ele chama de mestre, Mestre como sendo líder. Já Marcos ele chama mestre como professor, aquele que instrui. 3 diferentes formas de chamarem a Jesus. Nós percebemos aqui. Seria isso uma contradição? Não, de maneira nenhuma. Provavelmente, em meio ao pânico, cada um gritou por um nome, Aquilo qual eles acreditavam que era Jesus. E mostra que eles sabiam que eles não podiam fazer nada além de chamar ou de clamar a Jesus. Quando você perguntaria isso a Jesus: mestre, não te importa que morramos? No meio do temor, quando alguma coisa vai diferente do que você esperava, quando uma morte ou calamidade atinge a sua vida, principalmente quando nós nos deparamos com uma situação que pode ser fatal nas nossas vidas, como doença, acidente, fome, desespero, o medo da morte, porque o medo da morte ele tem marcado a humanidade nos dias atuais. Desde a antiguidade, os grandes filósofos sempre comentaram sobre o temor à morte. Sêneca, um filósofo no ano 63 d.C., na sua carta a Lucílio, ele diz o seguinte: não é da morte que nós temos medo, mas de pensar nela. Isso é um fato. O temor da morte ele gera no ser humano todo tipo de ansiedade e com isso várias doenças e temores. Naquela época, sem remédios, sem antibióticos, sem psicólogos, as pessoas elas viviam sobre o temor da morte. E a expectativa de vida naquela época ali era até 30 anos, então você vê como era difícil. Esse temor, medo da morte, escraviza as pessoas, pois ele é temor que fundamenta todos os outros temores. As pessoas passam a correr atrás de riquezas, status, amigos e prazeres para trazer algum tipo de segurança a uma existência que já está minada pela sepultura, ou seja, todos nós iremos morrer. A maioria das pessoas corre para as riquezas materiais como forma de segurança, como se a riqueza fosse livrá-lo da morte. Lá no Salmo 49, verso 17 diz: porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Então, morreu, segue-se o juízo. Somente Cristo crucificado, ele pode trazer a liberdade que muda o mundo, porque nele não existe o temor à morte. Somente quando os homens são alcançados de Jesus, ou por Jesus, eles podem ser libertos da pressão e do poder desse mundo e terem um futuro melhor como uma oferta da graça de Deus nas suas vidas. Também nós percebemos aqui uma questão de fé. Diz que ele se levantou e repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? No verso 39, entramos numa cena aqui fantástica, em que Jesus, ele ordenando o vento e o mar a se acalmarem. Assim como ele havia dado ordem aos demônios, doenças, à morte, ele também ordena os elementos naturais aqui e eles o obedecem. O mar era visto como caos, na visão de muitos judeus ali,
porque para os seus ouvidos, né, tanto daqueles judeus como aqueles gregos-romanos, Jesus tinha poder até mesmo sobre um dos lugares mais temidos, né, que era o mar, o lugar mais caótico e sem controle humano. A falta de fé, a confiança sobrenatural em Jesus, faz dos discípulos covardes, isto é, incapazes de reagirem com confiança em Jesus no meio da adversidade. E confiar em Jesus em meio à adversidade é a maior marca verdadeira de um discípulo. No último versículo 41, nós percebemos aqui a questão cristológica. Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? O medo após verem que estavam realmente no barco com eles é muito maior do que o medo durante a tempestade. Então, quando Jesus faz isso, eles se assustaram mais do que quando a tempestade ali ela começa. Temor por aquele que criou todas as coisas, que governa todas as coisas e que comprou as nossas vidas com o seu sangue. A pergunta é: quem é esse? Esse é aquele que, quando a fé é depositada, todo temor é aniquilado, pois sabemos que Ele é poderoso, tem todo o controle do universo e deve ser tratado com muito temor. Então, esse é Jesus. Então, que nós possamos entendermos quem é Jesus e termos este Jesus nas nossas vidas. Amém? Sabendo que Ele é aquele que está no nosso barco e no meio das adversidades que surgem nas nossas vidas, nós podemos clamar pelo seu nome. Que Deus abençoe, e assim que você assistir a aula, dá um ok lá, para que eu possa colocar a sua frequência, ok?